Meditações sobre o livro de Neemias. Historicamente, o livro de Neemias é a última visão que o Antigo Testamento nos permite ter do povo de Israel. Os eventos ali relatados se iniciam aproximadamente 30 anos após os registrados no livro de Ester e 35 anos depois do retorno de Esdras. Consequentemente, seu ensino é de particular relevância para nós cristãos. Abre aspas, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Fecha aspas. 1 Coríntios 10, versículo 11. Quão terrível era o estado do povo! Eles estavam em grande miséria e desprezo, segundo o relato de alguns viajantes, que vemos no versículo 3. Mas Deus havia preparado alguém disposto a mudar a situação, Neemias. Ele se sensibiliza com os sofrimentos e humilhação dos que escaparam e não foram levados para o cativeiro. E, além disso, confessa diante de Deus os pecados que os conduziram a tal situação lamentável. Esdras fizeram o mesmo, no capítulo 9 de Esdras. É sempre entre os que amam seu povo que Deus escolhe os instrumentos mediante os quais trará a libertação. Mas fixemos nossos olhos em alguém maior que Neemias. Quem resolveu mudar a desesperada situação de Israel e da humanidade em geral, senão o próprio Filho de Deus? O Senhor Jesus mergulhou nas profundezas da nossa impiedade, no abismo do pecado que tínhamos caído, e Ele é o único que pode nos resgatar dali. Enquanto os filhos de Judá enfrentam miséria e desprezo, Neemias ocupava a mais ilustre posição na corte, sendo o copeiro do rei. Ele poderia, egoisticamente, manter seu influente cargo e até se justificar, abre aspas, como tenho a confiança do rei, serei mais útil ao meu povo ao lado dele. Deus me colocou aqui com este propósito, fecha aspas. Porém, Neemias não pensou assim. O coração dele, como o de Moisés, o impulsionou a visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Atos 7, versículo 23. E, ao invés de desfrutar dos prazeres do palácio real por um tempo, ele escolhe ser, abre aspas, maltratado junto com o povo de Deus. Fecha aspas. Hebreus 11, versículo 25. Observe que a conversa com Artaxerxes não é apenas precedida, capítulo 1, versículo 11, mas também acompanhada de oração, versículo 4. Entre a pergunta do rei e a resposta que o copeiro deveria dar, este achou tempo para falar com Deus em seu coração. Que tenhamos essa mesma atitude mais frequentemente. O resultado será que veremos como este servo, cuja submissão era a Deus em primeiro lugar e depois ao rei, a boa mão de Deus é sobre nós e sobre tudo o que fazemos. Neemias chega a Jerusalém munido com as cartas do rei. Ele começa inspecionando os muros, ou melhor, o que sobrou deles. Seus irmãos já o tinham avisado sobre isso, capítulo 1, versículo 3. Mas ele deseja avaliar a extensão do dano pessoalmente. Foi esmagador para Neemias ver aquele cenário com o qual os moradores de Jerusalém se haviam acostumado. Sem dúvida, nós cristãos também corremos o risco de não mais nos sensibilizarmos com a ruína da igreja nesses dias. Não existe nenhum muro para protegê-la contra a invasão do mundo. É óbvio que tal situação serve perfeitamente aos propósitos dos inimigos. No tempo de Zorobabel e Esdras, os inimigos de Israel eram Tatenai, Setar-Bozenai, Bislão, Mitredate, Tebeel e seus companheiros. Já Neemias teve de enfrentar Sambalate, Tobias e Gesem. O diabo usa uma variedade de agentes. Ele sempre muda seu pessoal.
mas o propósito será sempre o mesmo: manter o povo de Deus em declínio espiritual e em escravidão. Neemias sabia como exortar os homens de Jerusalém, pois seu nome significa, abre aspas, o Senhor conforta, fecha aspas. E a resposta foi, abre aspas, disponhamo-nos e edifiquemos, fecha aspas, versículo 18, do capítulo 2 de Neemias. Contrariamente ao que nos parecia normal, a reconstrução de Jerusalém começou pelo altar e continuou pelo templo. Esdras, capítulo 3. E só agora os muros da cidade são reerguidos. O altar e o santuário nos falam sobre a adoração, que é a primeira responsabilidade do povo de Deus. Não somos apenas cristãos domingueiros. O resto da cidade, que representa a nossa vida doméstica e as circunstâncias cotidianas, também tem de ser protegidas contra os inimigos e claramente separada do mundo que nos rodeia. Cada indivíduo tem de estar vigilante e ser particularmente responsável por construir a parte do muro que está diante da sua própria casa. Neemias 3, versículos 10, 28 e 30. Devido ao estado de espírito criado por Neemias, todo Judá se dispôs a trabalhar. Este capítulo nos leva a um passeio pela cidade para mostrar os diferentes grupos de trabalhadores em ação. Cada grupo se encarregou de um portão, uma torre ou uma parte do muro de acordo com suas forças e, acima de tudo, conforme sua devoção. Porém, enquanto uns tiveram zelo suficiente para reparar o dobro do estipulado, capítulo 3, versículos 11, 19, 24, 27 e 30, outros, incluindo alguns líderes, recusaram-se a fazer a obra do Senhor, versículo 5, com referência a Mateus, capítulo 20, versículos 27 a 28 e 2 Coríntios 5, versículo 15. Que triste testemunho registrado no livro de Deus. Do versículo 16 do capítulo 3 em diante, lemos sobre a parte do muro que protegia a cidade de Davi e o templo. Ficamos surpresos ao ler que Eliasibe, o sumo sacerdote, não reparou o muro que ficava em frente à sua própria casa. 1 Timóteo 3, versículo 5. Outros tiveram de fazer isso por ele. Neemias 3, versículos 20 e 21. Mais um sinal de deliberada negligência ao reconstruir a porta das ovelhas. Ele e seus irmãos, maus pastores, falharam e não colocaram os ferrolhos e as trancas. Versículo 1. Isso permitiu que ladrões e salteadores entrassem e se apoderassem das ovelhas de Israel. João 10, versículos 8 a 10. Ourives, perfumistas e mercadores atuavam como pedreiros. Versículos 8 e 32. Um dos líderes, Salum, em Neemias 3, versículo 12, trabalhava juntamente com suas filhas. Deus nos ensina por meio desses exemplos que podemos executar sua obra independentemente de idade, sexo ou profissão. Notemos também que na época de Esdras, alguns dos homens ou seus pais estavam casados com mulheres estrangeiras. Esse era o caso de Baruque, filho de Zabai. Neemias 3, versículo 20 e Esdras 10, versículo 28. É maravilhoso perceber o zelo deles em proteger Jerusalém contra tais influências estrangeiras. À medida que os muros eram reparados, a ira dos inimigos crescia contra Judá. Explode a raiva de Sanbalate, porta-voz deles, que começa a ridicularizar o povo. Somos especialmente sensíveis à zombaria. O mundo parece não ver nenhum problema em escarnecer do estilo de vida dos cristãos. Não permitamos que tais comentários nos perturbem. Abre aspas, porém, edificamos o muro, fecha aspas, concluiu Neemias, capítulo 4, versículo 6.
Então o inimigo passou a agir com hostilidade declarada, e o desânimo se instalou entre os homens de Judá. Eles olharam para a própria fraqueza. Capítulo 4, versículo 10. E isto fazia coro com a voz do inimigo que desprezava os fracos judeus. Versículo 2. O povo começou a sentir o peso dos fardos, a quantidade de entulho e etc. Por outro lado, havia os que, como Neemias, reconheciam a dupla origem de sua força. Capítulo 4, versículo 9. É também um mandamento do Senhor, abre aspas, vigiai e orai, fecha aspas, Mateus 26, 41 e 1 Pedro 4, versículo 7. A oração tem de ser nossa primeira reação às tentativas do inimigo. Contudo, isso não exclui a vigilância. Essa é a razão pela qual Neemias toma diversas providências para assegurar que o povo estivesse alerta e protegido durante o estágio final da obra. Além das dificuldades do cansaço inerentes ao processo de construção, o final do capítulo 4 mostra que mais um elemento foi acrescentado. O conflito. Os crentes não são apenas trabalhadores, mas também soldados. São como os homens de Neemias, segurando sua ferramenta em uma mão e sua arma na outra. Efésios 6, versículo 17. Eles não têm o direito de baixar nenhum dos dois objetos. Após a bela demonstração de zelo que observamos até aqui, encontramos no capítulo 5 uma desagradável surpresa. As pessoas que retornaram e mesmo antes da vinda de Neemias viviam em grande miséria. Capítulo 1, versículo 3 de Neemias. Agora se encontravam em situação ainda pior. Tiveram de hipotecar os seus bens e, em alguns casos, sujeitar seus filhos à escravidão para pagarem os impostos e não morrerem de fome. Mais lamentável ainda é que os algozes que os reduziram a tal situação não eram inimigos. Eram seus próprios irmãos que transgrediram a lei de fazer isso. Vemos isso em Êxodo, capítulo 22, versículo 25, Levítico, capítulo 25, versículos de 39 a 43, e Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11, e capítulo 23, versículos 19 a 20. Como temos praticado, então, o amor fraternal? Sem ele, o mais sofisticado serviço cristão não tem valor. 1 Coríntios 13, versículos de 1 a 3. Coloquemos em prática o que o apóstolo Tiago diz no capítulo 2 de sua carta, versículos 15 a 16. Examinemos nosso coração com cuidado acerca desse assunto e também nossas atitudes.